Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um anúncio minimamente polêmico. Ele associou oficialmente o uso de Tylenol durante a gravidez ao aumento de risco de autismo em crianças. A coletiva também trouxe algumas recomendações para que as gestantes só usem o medicamento em caso de febre. Além disso, ele apresentou a leucovirina como um possível tratamento para o autismo. A questão é que essa ligação não tem respaldo científico consistente e foi rapidamente contestada por organizações médicas ao redor do mundo. Essa fala reacende um debate antigo e nos leva a uma pergunta central: o que distingue ciência real de declarações sem fundamento sólido? Fala galera, aqui fala Paulo Ribeiro, e se eu te dissesse que a ciência, na sua essência, não funciona provando que as coisas são verdadeiras? E se a principal força do método científico não for a capacidade de confirmar, mas sim a coragem de duvidar? Eu sei que essa ideia soa um pouco contraintuitiva, porque a gente cresceu ouvindo a expressão mágica cientificamente comprovado. Ela parece um selo de certeza, uma garantia de verdade absoluta, mas a realidade do progresso científico é muito mais interessante e muito mais rigorosa do que essa frase sugere. E é aqui que entra o conceito da falseabilidade, criado pelo filósofo Karl Popper. Segundo ele, uma teoria científica precisa ser falseável, ou seja, ela precisa correr o risco de ser provada errada. Não basta uma hipótese explicar tudo de forma vaga ou se proteger de qualquer crítica. Para ser ciência, ela precisa fazer previsões que possam ser testadas e, se necessário, derrubadas por evidências contrárias. Vamos usar o exemplo clássico que ilustra perfeitamente essa lógica. Imagine que eu faça a seguinte proposta: todos os cisnes são brancos. Para tentar provar essa teoria, eu precisaria observar todos os cisnes que existem, que já existiram e que ainda vão existir. É uma tarefa completamente infinita e, portanto, logicamente impossível. Eu poderia passar a vida inteira observando milhões de cisnes brancos e, mesmo assim, nunca teria a certeza absoluta de que o próximo cisne não seria de outra cor. Então agora vamos pensar no lado da falseabilidade. O que seria necessário para provar que a minha teoria está errada? Apenas uma única observação: a de um cisne negro. No momento em que encontrássemos um único cisne negro, a afirmação universal "todos os cisnes são brancos" é conclusivamente refutada. Existe uma assimetria fundamental entre a verificação e a refutação. Nenhuma quantidade de exemplos a favor pode provar uma teoria universal, mas um único exemplo contrário pode derrubá-la. E é nessa assimetria que Popper constrói toda a sua filosofia. Uma teoria só é científica se ela expuser a possibilidade de ser desmentida pela experiência. Ela precisa proibir que algo aconteça. A teoria dos cisnes, por exemplo, proíbe a existência de cisnes de qualquer outra cor. É isso que a torna testável e, portanto, científica. Agora compare isso com um anúncio sobre o Tylenol. Estudos de larga escala, revisados por organizações médicas, não encontraram relação casual entre o uso do medicamento e o autismo. Para que essa nova alegação fosse considerada científica, ela teria que apresentar previsões claras e condições em que pudesse ser provada falsa. E mais, deveria resistir a testes independentes, replicáveis e não apenas se apoiar em declarações políticas. Popper nos lembra que uma teoria não é científica por ser popular ou polêmica, mas por aceitar o risco da refutação. É isso que diferencia ciência de pseudociência. Quando alguém diz ter descoberto a resposta definitiva para um problema complexo como o aumento dos casos de autismo, mas não abre espaço para que essa ideia seja testada e possivelmente refutada, estamos mais próximos de ideologia do que de ciência. A ciência não entrega certezas absolutas. Ela avança justamente eliminando erros numa espécie de jogo honesto em que cada teoria só vale até que outra mais robusta a substitua. Por isso que o princípio da falseabilidade continua sendo um dos pilares para separar conhecimento confiável de afirmações infundadas. Então esse era o conteúdo que eu queria trazer para você hoje, e se esse vídeo foi importante para você, já deixa aquele like maneiro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para mais conteúdos relevantes como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.